Perfeito. Bom. Então, já que na outra semana a gente falou sobre joelho, né? Falar para tratamento de joelho. Hoje eu vou trazer um pouquinho de explanação sobre tornozelo e pé, certo? Tá dando para me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Eu estou conseguindo. Agora tô. Tava procurando fone. Ah, beleza. Esse aqui é um material de 2018, então tá bem próximo ainda, estamos em 2020. É um guideline, uma diretriz sobre o tratamento do tendão de Aquiles em relação ao traumato. E aí eu gostaria de trazer isso para vocês, porque está altamente atualizado, né? Está próximo, né? É o mais atualizado que tem para tendinopatia de Aquiles. Então, já que vocês são a turma que já pagou, né, PTS traumático, por isso que eu estou trazendo mais temas assim. E vamos lá, esse material aqui. Quando eu for mandar para vocês, eu mando esse meu material e o artigo também. É da Jospit, né? É uma revista importante aí, né, de ortopedia. E aí o que é que eles viram, né, nesses estudos deles? Que o uso excessivo dos membros inferiores, ou seja, o uso dos membros inferiores em diversas atividades geram lesões para indivíduos ativos e participantes em esportes, né? Cada vez mais hoje em dia tem gente buscando, né, iniciar uma prática esportiva, seja uma corrida, seja uma caminhada, mas seja um esporte mesmo. E aí é muito comum em diversos esportes lesões de membros inferiores. A tendinopatia de Aquiles ela é multifatorial, tem diversos fatores, e é preciso observar os fatores intrínsecos, ou seja, internos e externos, extrínsecos, que podem levar essa sobrecarga no tendão. O tempo de recuperação ele pode variar de um curto período a muitos meses, a depender da gravidade da lesão e a influência dos fatores intrínsecos. E aí, enquanto a maioria dos pacientes melhora com intervenção não cirúrgica, então vê que informação, isso é bom para a gente, ó, a maioria dos pacientes melhora com intervenção não cirúrgica, ou seja, com fisioterapia, certo? Fisioterapeutas podem esperar uma variação no nível de recuperação, mas ó, é um bom sinal ó, de que o tratamento não cirúrgico é melhor. Esse guia foi publicado em 2018, né, que eu vou estar trazendo para vocês agora, para informar, né, as melhores evidências relacionadas ao tratamento, né, de tendão de Aquiles, né, de tendinite do tornozelo, e melhorar essa prática de vocês. Existia uma diretriz de 2010, e aí eles atualizaram em 2018, que fornecia essas bases científicas para esse tratamento. E o que eles viram que foi mais forte, assim, o que viram que teve mais resultado dentro do tratamento é exercício de cinesioterapia e principalmente exercício excêntrico. Vai ter um vídeo que eu vou mostrar lá na frente que exemplifica isso. Eles analisaram 126 artigos para chegar nessas conclusões, nessas recomendações sobre prevalência, aspectos patoanatômicos, ou seja, de patologia, né, de alteração, fator de risco, quadro clínico, diagnóstico, classificação, diagnóstico diferencial, exame de imagem, intervenções, né, o tratamento da tendinite, eles abordaram, né, nesse texto. Aí eles resumem algumas recomendações. Por exemplo, os fisioterapeutas devem usar medidas de autorrelato para avaliar a dor. Então, usar uma EVA, usar alguma coisa para o paciente, né, apontar dor. Rigidez e atividade de participação. Então, existem também os questionários de incapacidade que você pode aplicar, que eu vou falar mais para frente. Bem como também avaliar o desempenho físico e medidas de imparidade. Os pacientes são aconselhados a continuar a atividade dentro da tolerância à dor e evitar o descanso completo. Isso é interessante porque antigamente se pensava muito que os pacientes tinham que fazer repouso total. E hoje em dia sabe-se que não é interessante fazer repouso total, e sim
reduzir as atividades e as atividades acontecerem dentro de uma tolerância à dor, que o paciente consiga fazer sem grandes problemas. Certo? O repouso 100% também não é positivo, porque pode gerar quadros de mais rigidez, mais alterações, bloqueios. Ok? A qualquer momento, se tiver dúvida, pode me parar, tá, pessoal? Pessoal, Certo. a qualquer momento, se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Certo. Isso aqui é um texto só para nortear a gente. Indivíduos com tendinopatia não aguda, ou seja, crônica, devem usar carga mecânica e um programa de exercício, então, exercício é importante para isso, de carga pesada a baixa velocidade para diminuir dor e melhora da função. Pessoal, vou pedir a vocês só um minutinho, rapidinho. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo de novo? Sim. Então, vamos voltar. Aparece para vocês o slide aqui? Não, agora vai. Agora tá? Para as Tá. duas? Para aí o Catininho? Então, seguindo, os pacientes são, não devem usar carga mecânica ou um programa. Dani, desliga teu... É o full áudio. Onde é que a gente estava? Exercícios de carga pesada a baixa velocidade para diminuir dor e melhora da função. Então, exercício é importante nessa melhora da função. Fisioterapeutas também podem considerar a adição de iontoforese, a parte de eletrotermofoto, né, para diminuir a dor e melhorar da função em pacientes com quadro agudo. Então, eles recomendam em quadro agudo. Aí, vem um fluxograma mostrando isso. Aí eu coloquei o fluxograma falando. Aí primeiro mostra sobre o diagnóstico, tanto nos casos agudos quanto não agudos. Depois sobre a avaliação, né, e depois sobre as intervenções. Aí eu coloquei o resumo de tudo, depois em português aqui vai ficar mais fácil, porque no quadrinho está em inglês, embora dá para entender, mas depois eu coloquei em português na sequência. Então, em relação ao diagnóstico, o que é que eles veem, né, sobre a tendinopatia de Aquiles? Em pacientes, né, os achados clínicos que você consegue ver. Início gradual da dor, então a dor começa pequena e vai aumentando com o passar do tempo. Dor de 2 a 6 centímetros, proximal à inserção de Aquiles. Dor à palpação no tendão, na porção média. Sinal de arco positivo, uma alteração do arco do pé. E outro teste aqui que está embaixo, né? Positivo também. E aí, o paciente, né, cliente, vai chegar para vocês assim, né, com essa alteração aí, né? Ou com dor nessa região do calcanhar. No quadro agudo, o que é visto também como diagnóstico e classificação? Você vai ter vermelhidão, calor, inchaço, processo inflamatório em si. Vai ter até 3 meses de duração. Então, antes de 3 meses, né, você tem o quadro agudo. Níveis altos de dor, que limitam a atividade de baixo nível, ou seja, uma caminhada já vai doer muito. E eu tenho processo inflamatório presente. Então, condutas anti-inflamatórias são positivas no quadro agudo. Já no quadro não agudo, ou seja, crônico,
quando o paciente já tem mais de 3 meses, né, de duração de sintomas e tudo, uma coisa que você pode afirmar para ele e tenha certeza que acontece com ele é o seguinte, porque veja só, imagina que chega um paciente para vocês com 5 meses de problema, 6 meses, 1 ano de dor no tornozelo e achando que tem tendinite esse tempo todo. Uma coisa que você pode afirmar para ele e que você saiba que tem certeza disso é que ele não tem mais processo inflamatório. Porque, veja, depois dos 3 meses, ó, sem vermelhidão, calor e inchaço, não tem mais processo inflamatório. Ok? Isso é bem importante, porque o paciente morre achando que tem inflamação a toda hora, que não passa. Né? E pensando no curso natural da doença, ou seja, o processo inflamatório tem começo, meio e fim, após 3 meses eu já não tenho um quadro inflamatório. Dá para entender, pessoal? Tá dando sim. Tá. Beleza. Esse paciente também, o crônico, apresenta dor após o início ou após a conclusão de uma atividade, por exemplo, uma corrida mais intensa e já sente. E a gente entra no processo de avaliação. O que é importante de avaliar no paciente desse com tendinite, né, tendinopatia de Aquiles? Aí, no estudo aqui, né, no guideline, eles orientam, por exemplo, alguns questionários que avalia nível de dor, incapacidade, né, rigidez do paciente. Aí eles citam esse VISA-A, FAM e LEFS. Aí onde é que eu encontro esses questionários? Existe esse aplicativo aqui chamado Physiotherapy Questionários. Não sei se vocês já usaram alguma vez esse aplicativo. Alguém chegou a falar para vocês? Você baixa no seu celular. Sim. Eu sei que... Pronto. Já alguma vez. Quando você clica lá no nomezinho tornozelo, ele já vem as opções. Aí tem o VISA-A, tem esses daí. Esse VISA-A é bem usado. Os outros dois também. Além disso, verificar amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo. Então, pode ser com gonometria, ou hoje em dia tem aplicativo, né, que verifica. Acho que Priscila conseguiu entrar. Priscila, tá por aí? Sim, bom dia. Que eu possa avaliar a dorsiflexão do tornozelo, seja a gonometria, seja com recursos tecnológicos. Você bota um aplicativo de celular e medir o ângulo. Amplitude de movimento da articulação subtalar, verificar força e resistência na flexão plantar. Então, você colocar a mão do paciente fazer o movimento de flexão plantar para ver se ele tem força. E verificar a parte do arco do pé, né, arco estático do pé, alinhamento no trepé, e se tem dor à palpação. Então, são os achados principais que você tem que ver. Se tem, né? Aí o programinha para ver os questionários de incapacidade para tornozelo, em que você vai preencher os dados do paciente e vai responder umas perguntas. Para cada um vai ter uma, né? Para esse VISA-A vão ter algumas. No final vai gerar um score, aqui não vai aparecer, uma numeração, um valorzinho, e aí esse valorzinho mostra o grau de incapacidade dessa pessoa, se é incapacidade leve, moderada ou severa. Também em relação a medidas de desempenho físico, também pode se avaliar essas medidas de desempenho físico servindo tanto para diagnóstico, quanto depois para a liberação desse indivíduo, atleta ou não atleta, para o retorno às atividades. Como é que eu sei que ele já está sem dor nenhuma? Eu posso fazer testes de salto, e se ele resistir ao salto, conseguir fazer. Provavelmente ele, né, não vai ter problema no dia a dia dele. E teste de resistência ao aumento do calcanhar. Então, teste de salto, o que é que pode fazer? O nome desse teste aqui, deixa eu escrever para vocês. A Priscila está por aí, me deu bom dia. HUP test. HUP test. É um teste de saltos. Esses saltos podem ser variados. Pode ser um salto. Tem 3 tipos ou mais de HUP test. O HUP test ele pode fazer, por exemplo, saltando em um salto só, e se pegar a distância máxima desse salto em centímetros. Depois ele pode fazer um salto triplo e calcular a distância, né, ver a distância em centímetros, na verdade. Depois um salto triplo com zigue-zague, ou seja, saltando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E também pode ser feito uma corrida contra o tempo. O cara saltar, ir saltando e ver a distância que ele percorre
acho que é 6 segundos ou 6 minutos, não sei agora, o mais rápido possível, o quanto que ele consegue. Também podemos fazer saltos no mesmo posicionamento, né, de saltar em direção para cima e cair, e você analisar a aterrissagem ou como que ele faz para saltar, ver salto em distância, e outros tipos de testes funcionais que eles aconselham também, como por exemplo, esse aqui é chamado de step down no inglês, né? Step down. E é você fazer um agachamento, né? Unipodal, apoiado numa perna só, sobre a caixa, sobre um banquinho, e aí verificar se tem algum tipo de instabilidade de tornozelo, se o pé fica instável, instabilidade de joelho, de quadril ou do tronco. Pode-se utilizar também o balance, né? Star balance, que seria esse aqui, que tem várias setinhas, uma estrela, o Star balance. Ou o teste de Y-teste, deixa eu ver se ele é isso aqui, ó, Y-teste, em que eu posso ver a mesma coisa, os desequilíbrios que o corpo apresenta e o alcance que o paciente tem, né, em relação à fita aqui, quanto que ele consegue, tanto no Star Balance quanto no Y-teste. São todos testes validados cientificamente, você pode fazer que está dentro da literatura, recomendado. Agachamento unipodal, em que nesse agachamento unipodal a gente pode ver instabilidades, pode ver se o joelho vai para valgo, desequilíbrio da pelve para o lado contralateral, inclinação da pelve para o lado homolateral da perna, uma pronação de pé, podem ser as coisas que podem aparecer. O indivíduo que não tem esse desequilíbrio vai ficar igual esse quadro aqui da esquerda, vai ficar assim, mais alinhado. Ok? São todos testes bem interessantes, atualmente se falam muito deles. E aí entramos para a parte de tratamento e de intervenção, em que no quadro agudo eu preciso ver dor e inflamação, se esse paciente apresenta, né, o que é que ele apresenta de dor e inflamação. E aí posso utilizar recursos eletrotermofoto, e eles apontam nos estudos a iontoforese. Para perda de movimento, para alteração de movimento, eles indicam alongamento dos flexores plantares de tornozelo, com o joelho flexionado e estendido. Eles indicam a terapia manual com as mobilizações articulares e de tecidos moles. E, se tiver algum movimento mais doloroso, uma bandagem ou fita rígida, não bandagem kinesiotape, sim com esparadrapo, algo mais rígido. Incluir também no tratamento a educação do paciente. Quando a gente fala educação do paciente, é a orientação para ele continuar as atividades dentro da tolerância à dor e não parar totalmente. Então, aconselhamentos nesse sentido. Verificar também os fatores de risco para verificar o tempo de recuperação desse indivíduo. Tudo bem, pessoal, até agora? Tá dando para acompanhar? Tá sim, professor. E aí chega aquele paciente lá, né, com aquela dorzinha lá no tendão de Aquiles. Alguns podem evoluir, né, para uma ruptura, algo mais grave. E aí entra a fisioterapia, né, terapia manual que a gente falou lá dos alongamentos. Posso mobilizar o tendão de Aquiles propriamente dito, corrigir a biomecânica do tornozelo e pé, né, das flexão plantar, mexer no joelho ou no quadril também para ajudar. Mobilização do tendão. E aí, como citou ali, né, no tratamento, é isso que eu vou perguntar para vocês agora, só para a gente ver. Alongamento, né, de flexores e tal. Aí eu joguei esse questionamento aqui. Como alongar de forma correta? Será que eu coloco um TheraBand, por exemplo, puxa esse TheraBand, é a melhor forma de alongar? E eu estou de fato alongando o pé como deveria? E vocês concordam comigo que quando eu coloco o TheraBand aqui e puxo o TheraBand, é uma faixa elástica, uma faixa de tensão, eu estou mais tensionando a faixa do que alongando a musculatura? O que é que vocês acham? Vocês me escutaram aí? Escutei. E aí, o que é que vocês acham? Em relação a isso. Pode falar. Eu acho que sem o TheraBand. Sem o TheraBand, com certeza. É muito mais interessante. Se for usar uma faixa, pelo menos uma faixa rígida,
seria melhor, porque não vai tensionar do que o TheraBand, pelo menos, mas o ideal sem faixa. E pode até ser, né, o terapeuta mesmo fazendo movimento aqui, né, fazendo um alongamento, pode ser mais interessante, porque aí de fato você vai conseguir uma atenção mais fidedigna aí. Posso utilizar eletro, né, como vocês viram lá, principalmente a iontoforese. Eu botei uma foto aleatória de eletro aqui, mas é a iontoforese que eles indicam. E a bandagem, não kinésio, e sim bandagem rígida, é o que eles falam, né, para estabilizar. Mas alguns adeptos do kinesiotape, né, vão utilizar o kinesiotape aí como estratégia. E no quadro não agudo, nas patologias não agudas, o que é que eles indicam de cabeça, de primeira? Exercício físico na cinesioterapia, principalmente exercícios que trabalhem carga excêntrica, concêntrica, excêntrica e pesada e de velocidade lenta, ou progressivamente aumentando essa carga. Também as mesmas coisas de antes, só que aí, claro, vai vendo a evolução do paciente, alongamento dos flexores plantares de tornozelo com joelho flexionado estendido, as mobilizações articulares de tecidos moles, isso aqui se ainda for necessário, bandagem rígida se ainda for necessário, achados musculoesqueléticos e biomecânicos anormais no quadro inferior, exercício, mais uma vez, ó, neuromuscular para comprometimento dos membros inferiores, educação do paciente para continuar a atividade dentro da tolerância à dor e verificar novamente fatores de risco para predizer esse tempo de recuperação. Mas veja que aqui, quadro crônico, que já não tem mais inflamação, na verdade no agudo já daria para começar, e no crônico é super indicado exercício, cinesioterapia. Ok? Aqui é um videozinho mostrando o exercício excêntrico. Só dar uma dica. Eu posso usar essa estratégia excêntrica para o tratamento. Lembrando que por que é excêntrico? Porque quando a panturrilha contrai, né, o normal é o pé fazer o quê? Dorsiflexão ou flexão plantar? O que é que ele faz? Quando os gastrocnêmios aqui, o sólio contrai, qual é o movimento que acontece no tornozelo? Pergunta para vocês. Dorsiflexão. Dorsiflexão. Certeza que é dorsiflexão? Não, Imagina flexão. aí. Não, Faz com flexão você. Vai na flexão plantar, né? Exatamente. Flexão plantar. Flexão plantar. Exatamente. E aí, por isso que quando a gente faz uma dorsiflexão aumentada aqui, porque você consegue entender que ele está passando da linha dessa caixa aqui, e aí quando ele passa da linha, agora eu já estou fazendo um trabalho excêntrico do músculo. É isso mesmo. Seria a mesma coisa se ele estivesse fazendo agachamento, não era, professor? Tipo, ele encostado na parede e fazendo isso? Você pode fazer você pode associar esse com um agachamento, você pode ir trabalhando, entende? Mas, por exemplo, o que é que você tem que pensar em relação ao agachamento? É uma ótima estratégia também. Será que ele consegue fazer um agachamento perfeito, assim, quando eu digo perfeito, com a biomecânica certinha? Que alguns pacientes, quando vão agachar, por exemplo, vão elevar o calcanhar. Quando eleva o calcanhar, isso me indica que talvez o tornozelo não tenha uma boa dorse. Não, eu preciso melhorar a mobilidade de dorse, flexão, seja dessa forma, seja com terapia manual, seja com algum tipo de outro exercício, e aí incluir também o agachamento como estratégia. Mas muito boa a tua fala. Certo? Certo. Tudo bem, pessoal? E aí Tudo. aqui ele vai só continuar mostrando
o agachamento. Joelho flexionado e com os joelhos mais para ver esse exercício. E, ou seja, utilizar tudo que a gente tem ao nosso favor de movimento, né? Trabalhar flexão plantar, eu posso fazer várias coisas. Aqui já está sendo uma abordagem mais global, mas ó, tu falou do agachamento, olha o movimento que ela está fazendo aqui, ó. Agachou. Aqui já tem mais a ver com o gesto esportivo, né? Você viu que atletas também sofrem muito, embora não estamos falando de esportes aqui, mas eu posso usar estratégias parecidas com meus pacientes? Posso. Principalmente aqueles movimentos que ele faz o gesto com o membro inferior. Né? Ok? Tudo bem? E aí, basicamente, o material... Como é? Não entendi. Tudo bem. Alguém falou alguma coisa. Pronto, e aí, resumindo, isso é um apanhado desse artigo, né, do material, já mostrando para vocês as intervenções, o que é que deve ser feito. Isso aqui é um direcionamento, na verdade, e não quer dizer que você só vai fazer isso, mas, assim, te dá um norte para dizer assim, ó, confia que você fazer exercício com esse paciente é bom, se for necessário, faça terapia manual, alongamentos, essas coisas, que o paciente tende a melhorar. Tudo vai depender também como ele chega para você. Se ele chega com quadro agudo, existem os procedimentos que você viu ali que poderia ser utilizado para o quadro agudo. Se ele chegar com quadro crônico, vai ter os procedimentos que você pode fazer. Mas o que é que você tem que pensar? Isso é importante para vocês, antes de eu ver se tem alguma dúvida, tudo. O que meu paciente precisa de verdade, e não eleger técnicas aleatórias sem ter realmente uma certeza do que você está fazendo. Tudo bem, pessoal? Por isso que eu quis trazer um material desse. Porque além de você estar fazendo algo que está dentro da ciência, já que hoje em dia se fala tanto de ciência, também são coisas que você vê que no dia a dia não foge tanto do que você já ia fazer. Você já iria fazer com esse paciente provavelmente exercício, já iria fazer provavelmente terapia manual ou eletro, alguma coisa. Mas a grande dificuldade não que eu vejo dos alunos em si, na verdade, é em relação a o momento que eu vou utilizar aquela coisa ou a outra coisa, entende? O momento que eu vou utilizar eletro, o momento que tenho que utilizar a terapia manual e o momento que eu tenho que utilizar o exercício. Quando a gente consegue esse entendimento de saber qual o passo a passo, fica mais fácil. Certo? Certo. Sim. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Alguma dúvida? As três aí, Priscila que chegou depois. Irlane, Ilka. Não, pra mim tá tranquilo. Deu para entender? Deu sim, até porque eu já tinha visto. Acho que eu já tinha visto já. E foi com o senhor mesmo esse negócio. Alguma outra coisa eu te mostrei, né? Não, mas não foi aqui não, tipo nas aulas mesmo. Então, em outra aula, eu tô dizendo não traumato, né? Ah, beleza, Priscila, ela vai reassistir. E aí, vou iniciar mais 10 minutos, só. Não, deixa eu mostrar um outro material aqui. Que ali no texto eu tinha falando sobre fatores de risco. Então, deixa eu mostrar um material aqui para vocês. Quando a gente fala de fatores de risco em qualquer atividade, é interessante. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o material. Aparece esse aqui para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Tá aparecendo. Porque aqui, pronto, deixa eu só resumir isso, né? Embora eu possa comentar em outro momento. Isso aqui é uma matéria falando sobre lesão muscular. Mas aí depois a gente aborda isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, você vai pesquisar sobre lesão muscular, e hoje em dia, em várias atividades se estuda isso, porque tem muita lesão muscular.
Aí eles recomendam, por exemplo, como intervenção, né? O exercício nórdico, é um exercício excêntrico também. O exercício excêntrico hoje em dia está na moda mesmo, muita gente indica. E aí, para isquiotibiais, por exemplo, aqui, esse tipo de exercício, ele, segundo os estudos, ele pode prevenir 51% das lesões, 51, né? Um pouco mais da metade das lesões de isquiotibiais. Aí como se processa esse exercício, como é feito, né? Seria feito assim, ó, o paciente vai fazer movimento para frente, controlando, né, freando o movimento. E devido à complexidade das coisas, aqui um artigo, né, 2017, falando sobre sistemas complexos, aqui é em esportes, mas dá para traduzir para traumato também. O que eu queria mostrar é o quanto que nossos indivíduos, né, nossos pacientes, pensa aqui numa patologia específica, ela sofre diversos fatores, né, que podem causar. Vou dar um exemplo aqui, uma lesão do ligamento cruzado de joelho. E aqui eles pegaram dois públicos diferentes. Pegou o público que treina basquete e o público que treina balé, mas só para ficar exemplo. O paciente que tem, né, uma lesão de cruzado, ou possa ter uma lesão de cruzado, ele vai ter alguns fatores de risco influenciando aí. Por exemplo, valgo dinâmico. A idade pode ser um fator ou não, quanto mais velho, mais novo. Sexo masculino ou feminino. Se tem alguma alteração de quadril. A quantidade de treinamento ou de exercício físico que essa pessoa faça ou não. O nível de fadiga das estruturas. Se tem alguma lesão nos pés, alteração neuromuscular, lesão prévia, já teve outra lesão anterior de ligamento cruzado. Vocês conseguem entender o quanto é complexo isso? Porque vai variar de indivíduo para indivíduo. Mas que é necessário se avaliar tudo isso, pensando numa pessoa, num paciente, para eu poder chegar e dizer assim, então eu vou fazer esse exercício aqui com ele. Não, eu vou fazer um alongamento. Eu vou fazer... Tudo vai depender do que meu paciente realmente necessita. Então, só para te dar outro exemplo, no futebol, o que é que eles viram? Eles viram que, como tinha muitas lesões, eles fizeram um estudo sobre isso, né? Que aí na Traumato pode ser feito estudos em pós-operatório e tudo mais. Do tronco para baixo, muito meio inferior, eles desenvolveram um protocolo preventivo chamado FIFA 11+, ou FIFA 11, em que eles faziam exercícios que os indivíduos iam fazer num aquecimento inicial, antes de fazer o movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo do coisa. Exercícios, de mobilidade articular do quadril. Ó. Exercícios de deslocamento lateral. Isso sendo feito antes de ir para um treinamento, no caso dessas pessoas aqui. E nessa atividade se viu muito que tem os deslocamentos laterais, corrida anterior, posterior, mudança de direção, e aí eles fizeram estudo em cima disso. O salto. Também feito prancha com elevação do membro. Prancha lateral. Exercício nórdico, igual a gente comentou agora há pouco, já está dentro desse protocolo. Equilíbrio, apoio total, que dá para você fazer em alguns pós-operatórios de vocês também, em alguns exercícios desses.
altos. E nesse exemplo bem específico para uma atividade, né, física que é o futebol aí, mas eu só quis mostrar para vocês, para você perceber que eu posso adaptar para o meu paciente de acordo com a necessidade dele. Eu tenho que fazer isso, na verdade, e quanto eu consigo fazer isso alinhado ao que é recomendado para ele, excelente. Dá para entender? Por isso que eu quis trazer na outra aquele material falando de joelho e apontando os principais, né, tratamentos de hoje em dia que é feito. E esse agora de tornozelo e pé, mostrando o que você pode fazer, né? É um material recente, 2018, não teve mais nenhum atualizado ainda, em que vocês possam estar utilizando essas estratégias para tratar esses pacientes de vocês. É uma coisa que a gente vê no dia a dia, né, de prática, claro que agora está parado, né, mas quando a gente voltar, quanto mais vocês conseguem treinar a função do paciente de vocês, treinar a dificuldade de função, melhor para ele. E melhor para vocês, que vocês vão ver resultado mais rápido. Ok, pessoal. Oi, professor. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. A Priscila também é ok. E o K também tudo ok? Sim, tá E tudo aí, ok. só para a gente fechar, se eu não me engano, a aula hoje a aula é até 9h50 ou até 10 horas? Acho que é nesse horário, né? 9h50 a 10 horas, não é isso? Eu acho que é, sei não, professor. Tudo bem, Eu tudo também não bem. sei não. É isso mesmo. Sei não, porque E tipo, aí, só essa para aula fechar, de é 7 isso e mesmo. 10, Não é, Ilka? essa aula é de 7 e 10. Começa de 7 e 10, É, aí eu não sei. mas eu digo assim, seria 7h10, mas no esquema que a gente está agora, de estudo dirigido, é tipo, vai ser uma média de uma hora. É porque, como tem a disciplina logo após de vocês, né, que é a esportiva que eu dou, aí para não entrar um no horário do outro, entendeu? Entendi. Tá certo. Mas vamos lá. Aí eu queria também mostrar para vocês um vídeo aqui que resume isso, né? O que é que a fisioterapia pode fazer, ou só para fechar o que a gente viu de tornozelo. Dá uma olhadinha aí. Eu não sei se vai ter áudio, né? Acho que não, às vezes só imagem, mas não sei se você já viu esse vídeo. Deu para entender aí o vídeo? Sim ou não? O que é que acontece?
pessoal? Tô ouvindo. Não deu para entender o vídeo aí. O rapaz se lesiona, é feito toda a fisioterapia com ele, né? O que vocês fazem na clínica escola, por exemplo. E aí no final esse cara volta a fazer a atividade que ele gostaria de fazer e liga para o fisioterapeuta com o som do estádio. É porque não deu para ouvir o som, talvez vocês aí. E aí o cara, né, fica feliz pelo que ele fez, né? Conseguiu recuperar e a pessoa voltou. Então, para a gente finalizar hoje, queria deixar isso aqui para vocês, né? Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida. Ok? Tudo bem? Então acredite no que vocês vêm estudando aí, no que vocês vão aprendendo, que já né, estão todos formados e vão estar no mercado de trabalho aí tratando essas pessoas. Assim que a gente voltar nessa pandemia, provavelmente, né? E aí, alguma dúvida ainda relacionada ao que a gente conversou? Não tenho, não. Até agora, não. Até agora não, que bom então. Tá dando para esclarecer. Então, acho que é isso mesmo. Tenham uma excelente semana, final de semana. Fiquem na paz aí, bom dia então. E aí vou estar mandando esse material para vocês já já. Tá certo. Tá certo, pessoal? Tchau, professor. Bom dia para você. Na paz.